está no topo da lista entre os países mais desiguais do mundo. Com uma pandemia em curso, essas desigualdades se tornam ainda mais desastrosas para as comunidades periféricas. Os dados já revelam: negros e pobres são as maiores vítimas do Covid-19. Quem nos fala mais sobre isso é a Lucilene Ataíde. Eu sou Lucilene Ataíde, eu sou jornalista e sou mestranda em Ciências Sociais, pesquisadora da causa racial há algum tempo. Sobre a pandemia de coronavírus, então, e a relação com a população negra, esses óbitos, então, que estão refletindo aí em maior número sobre a população negra brasileira, um dos aspectos que a gente pode tentar relacionar é o fato de que o negro, ele sempre morreu mais. É o que o Attili Membe está nos falando sobre a necropolítica. Nós temos uma população negra brasileira que sempre se alimentou de uma forma não igual à população branca. A gente tem uma população negra brasileira que sempre foi privada de alguns aspectos sociais, como a moradia digna, os serviços básicos de saúde. Não por à toa, aqui no Brasil, a gente então tem uma portaria do SUS que fala justamente sobre isso, né, a Política Nacional de Saúde da População Negra, porque a gente tem uma série de subjetividades que acompanham essa população. Alguns autores chamam essas subjetividades justamente de uma abolição inconclusa, ou seja, um pós-13 de maio de 1888, onde essa população não teve seus direitos garantidos. E quando eu falo direitos, eu falo os direitos mais básicos, então, dessa população, como água, saneamento básico, alimentação, enfim, fatores que hoje, no meio da pandemia, acabam fazendo a diferença. Então a gente está falando de uma desigualdade estrutural, um racismo estrutural, como iria qualificar então o professor Silvio de Almeida. São nesses momentos de crise que a gente vê o racismo mais acentuado. São justamente nesses momentos, justamente por causa da desigualdade que acompanha a história do nosso país. Nosso país ele foi construído numa base escravocrata e, como a gente sabe, em termos de história, a gente está falando de um passado muito recente. É uma história muito nova e é um caminho muito longo para ser corrigido. Então, justamente por isso, quando se fala nessa pandemia de coronavírus, possivelmente os efeitos com certeza vão aparecer, então, com maior intensidade na população negra brasileira. Sobre como corrigir isso, a gente tem um caminho, que seriam políticas públicas baseadas, então, nas subjetividades dessa população, políticas públicas pensadas para a população negra brasileira. Se a gente sabe que essa população é que está na linha de frente da pobreza, a gente tem que começar a pensar numa política de saúde que contemple esta população, em fortalecer, então, esse sistema único de saúde, para que essas pessoas possam se tratar com qualidade. Então, durante a pandemia, isso é fundamental. No pós-pandemia, a situação não muda muito. A gente tem que, novamente, pensar em políticas públicas afirmativas que possam auxiliar, então, essa população a ter condições, então, de subsistência. Porque o que acontece? Quando a gente fala em necropolítica, a gente está falando daquele deixar morrer. O Estado, ele não está matando ninguém de forma direta, mas ele está nos deixando morrer quando não nos oferece condições para subsistência. A pandemia é um momento crítico, o coronavírus já está aqui, já é uma realidade, mas antes dele, as pessoas negras também morriam de dengue, também morriam de febre amarela. E é isso, a gente precisa pensar numa política pública nesse tempo de crise, mas também começar a pensar nas possibilidades das pessoas negras através das suas subjetividades e das suas singularidades, para começar então a fazer esse processo de concluir essa abolição. Porque se a gente tem uma abolição inconclusa, como vários estudiosos, né, vinham falando, Lélia Gonzalez, Abdias do Nascimento, já vem falando dessa abolição inconclusa, a gente tem que começar a preparar o terreno no Brasil para concluir esse processo. Pois é, enquanto isso a sociedade se organiza e faz a sua parte para tentar diminuir os efeitos dessa crise. Quem nos conta mais sobre isso, um trabalho muito legal, é a Dayana Santos. Meu nome é Dayana Santos, eu sou sanitarista e educadora social e atualmente estou coordenando o Fundo de Amparo ao Combate à Fome às Mulheres em Situação de Vulnerabilidade aqui em Porto Alegre. E hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre essa construção que está se dando no imaginário, inclusive, da comunidade,
referente ao coronavírus. Porque o que acontece? São pessoas que historicamente já vêm sendo abandonadas e que já estão à margem e que, quando a gente fala de um vírus, esse não é o maior problema, esse não é o maior perigo. Fica difícil, inclusive, de criar uma relação de cuidado, pensando que, se a gente vai falar em higiene nesses espaços, está faltando água direto. Se a gente vai falar que é necessário ter um mínimo de cuidado com a casa, a gente poderia, então, estar questionando o porquê que até hoje, nas comunidades como um todo, não somente nessa que eu moro, que é aqui no Morro Santana, mas por que saneamento básico não é uma prioridade? Por que a gente vê tantas pessoas passando por essa necessidade que é básica, bem como já se fala, e não tem esse direito? Eu tenho rodado muitos lugares aqui em Porto Alegre, justamente por conta do fundo, que a gente está fazendo assim. Arrecada, inicialmente a gente começou com uma vaquinha virtual, na intenção de atender cerca de 100 mulheres, 120 mulheres, e a gente já está em quase 300 recebendo doações, e é isso que a gente está repassando. E uma coisa tem me chamado muita atenção: o recorte das mulheres que recebem essas doações. São basicamente mulheres negras, em sua grande maioria, em torno de 85% das mulheres que nós atendemos até hoje são negras, trabalham em trabalhos informais, são diaristas, são pessoas que trabalham na catação, são trabalhadoras informais que agora não estão dando conta de sustentar a casa, de sustentar a família, pensando que para quem não tem uma reserva de grana em casa, para quem trabalha durante o dia para botar a comida na noite, na mesa, é muito difícil. Então, pensar num cuidado em saúde, acho que tem que começar justamente por aí, por contextualizar essas pessoas, por prestar atenção no porquê que ainda essas mulheres, em grande maioria negra, que moram nas periferias, que agora está sofrendo porque os filhos não têm creche, porque as escolas estão fechadas, que é necessário, sim, a gente entende que isso é necessário como uma relação de cuidado, mas que na periferia não é como um cuidado. Isso é como se estivessem penalizando essas pessoas que já sofrem tanto. Essa produção de cuidado, essa relação com a saúde nesses lugares, precisaria ser vista de uma outra forma, muito mais séria, muito mais comprometida pelo poder público, inclusive, que se ausenta e se anula dessa responsabilidade. É importante que a gente veja esses lugares como lugares em potencial, onde as pessoas têm essa capacidade de transformação, mas que necessitam deste cuidado de quem deve. Não adianta também a gente culpabilizar ou responsabilizar esses indivíduos, uma vez que pensar em saúde é olhar para todo um contexto. Então, num lugar onde falta saneamento básico, onde a água não é uma prioridade, onde a gente vê que definitivamente estão à margem, e quando eu digo estão à margem, são os marginalizados, são aqueles que são invisibilizados. Isso me parece muito uma estratégia nítida de genocídio dessa população, que em sua grande maioria é uma população negra. Precisamos pensar quem é passível de cuidado, precisamos pensar e também agir diante dessa situação, porque o vírus ele só veio para evidenciar a pobreza, para evidenciar essa relação da desigualdade, para evidenciar quem merece e quem não merece cuidado. É importantíssimo que a gente tenha essa compreensão para que não se culpabilizem esses indivíduos e para que a gente não fique sequer em algum momento trazendo para esse contexto uma relação e a culpabilização mesmo, uma relação de descaso ainda maior. O impacto disso daqui a um tempo vai ser devastador. E vai ser devastador porque a omissão é histórica. Porque isso não se inicia há 1 mês, há 2 meses atrás, com a chegada do vírus aqui no país. Isso vem desde muito, isso vem desde sempre. O descaso aqui é desde sempre. Em todas as comunidades por onde tenho rodado, o que a gente vê é uma falta de vontade política, uma falta de vontade do poder público para olhar para essas pessoas que sim estão trabalhando, colocam comida na mesa, estão pagando seus impostos, mas a gente observa que não tem o mínimo, é o básico, que é a estrutura. Por que não? Essa é a pergunta que fica. Então, pensar em um momento como esse e pensar em algo que venha a ser propositivo é pensar primeiramente em dignidade. Sejamos nós parte dessa transformação que a gente acredita. E aí, quem está me vendo, que puder fazer o mínimo para transformar esses lugares, se puder auxiliar, que auxilie o fundo ao qual eu participo, que auxilie as ações que tem próximo ao teu bairro, faça, porque é mais do que necessário, as pessoas precisam de ajuda. E se não for através da solidariedade, nesse momento a gente não vai conseguir superar. O Brasil é um país historicamente desigual. E a gente só vai conseguir reduzir isso quando a gente conseguir compreender que os privilégios fazem essa manutenção de pobreza. Um abraço.